Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje nós temos um Literapapo, aquele quadro do Ministério dos Quadrinhos que é dedicado à literatura, no qual não falo de quadrinhos, mas falo de livros. E o Literapapo de hoje é bem especial, é dedicado a esse livro aqui, Momo e o Senhor do Tempo. Esse livro foi escolhido a partir de uma lista disponibilizada pelo Instituto Goethe de livros que poderiam ser selecionados para que as resenhas concorressem no concurso GetTube. Se você quiser saber mais sobre esse concurso, que é um concurso para essa instituição bem séria, que é o Instituto Goethe, eu vou deixar o link aqui na descrição. Cada youtuber que quisesse participar podia concorrer com até 3 vídeos, podia escolher 3 livros. Eu escolhi os 2 quadrinhos que estavam na lista e esse aqui foi minha terceira opção. Um livro que não é quadrinho, mas que estaria aqui no Literapapo. E devo reconhecer que eu escolhi Momo e o Senhor do Tempo por causa do autor. Michael Ende é um escritor que foi responsável por um dos livros de fantasia que mais me marcaram. Foi A História Sem Fim. A galera mais antiga deve lembrar, mais antiga, estou exagerando um pouco, né? O pessoal aí uns 30 anos, 20 e poucos anos, deve lembrar do filme que passava na TV aberta, década de 90, e um filme que marcou muita gente, inclusive a minha. Eu gostei muito, principalmente do primeiro filme. Tem outros depois que, ao meu ver, não são tão bons. Mas o livro eu só fui ler, sei lá, tem uns 4, 5 anos, A História Sem Fim. E é um livro espetacular. É um livro que ele é metalinguístico, ele usa a fantasia para falar da fantasia. É uma história de fantasia que fala sobre o poder, sobre a importância da imaginação, das histórias. Então, quando eu vi que tinha um outro livro do autor e que estava nessa lista, eu logo falei, é esse, né? É Momo e o Senhor do Tempo. E a primeira coisa que eu tenho a falar sobre Momo e o Senhor do Tempo é que ele é um livro infantil. Mas é um livro infantil que é importante para os adultos, né? Eu vou dizer o seguinte, é um livro infantil do qual os adultos precisam. C.S. Lewis certa vez disse que algumas histórias para crianças, elas são escritas não porque o autor está mirando o público, vou escrever um livro para crianças, mas porque uma história para crianças é a melhor maneira do autor dizer aquilo que ele deseja. Ao meu ver, foi isso que aconteceu com O Homem e o Senhor do Tempo. Nesse livro, o Michael Ende tece uma forte crítica ao mundo moderno e ao estilo de vida que ele engendra. Um estilo de vida baseado na pressa e no consumismo. Um estilo de vida onde as pessoas correm para ter mais tempo e tempo é a coisa que elas menos possuem. Só que essa crítica, ela assim, não é moralista, ele não está no final assim, moral da história não é isso, né? Ela é contida a uma história que é muito, mas muito bem escrita, né? Ao ler a história, nós nos sentimos interpelados por ela. Não foram poucas as vezes que eu parei e pensei, caramba, né? Olha como isso é atual. Mas de quem trata a história? De uma menina chamada Momo. Essa menina é uma órfã que um dia chegou num vilarejo e em lugares muito pobres e foi praticamente adotada pelos habitantes do lugar. E ela se tornou essencial para a vida da comunidade porque ela possuía um poder muito raro. Ela escutava de verdade, ela realmente tinha a capacidade de ouvir as pessoas. E as pessoas passaram a gostar de estar com ela, de falar com ela, de passar tempo com ela. Inclusive, quando tinham problemas, a procuravam. E não pelas respostas que elas davam, mas pelas respostas que eles mesmos chegavam quando eram escutados de verdade. Isso é bacana, né? Quando eles se sentiam de verdade ouvidos, as pessoas daquele vilarejo se sentiam motivadas a serem sinceras, inclusive consigo mesmo. E na companhia da Momo, inclusive, as crianças ficavam mais felizes, brincavam melhor, tudo porque eram ouvidos. E a partir de determinado momento, a Momo passa a ser vista como uma ameaça para a Caixa Econômica do Tempo, para os homens cinzentos, que são criaturas que convencem as pessoas a a pouparem tempo e roubam o tempo que as pessoas poupam. E com o tempo roubado, por esse fato, as pessoas estão cada vez mais felizes, amargas, passam a correr, 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 correr e sentem cada vez que tem menos tempo. Ou seja, elas estão vivendo uma vida pior porque resolveram poupar tempo e esse tempo não é mais delas. E as crianças são quem mais sofre nisso, porque na verdade, para elas que não se tem tempo, né? Diz aqui que a infância é a grande inimiga da Caixa Econômica do Tempo. E uma das cenas mais fortes do livro, assim, uma sequência na qual as crianças fazem uma manifestação para denunciar os homens cinzentos e ninguém percebe a manifestação anda a cidade inteira, mas ninguém percebe porque ninguém tem tempo para perceber. E o Michael Ende, ele tem uma capacidade de criar situações e personagens interessantes. Por exemplo, tem o Gigi Guia, que é um contador de histórias muito vaidoso, que é amigo da Momo. O Beto Varredor, que é um gari que ele leva tão a sério que as pessoas falam,
que às vezes ele demora dias para formular uma resposta. A Cassiopeia, que é a tartaruga que sabe o que vai acontecer 30 minutos no futuro. O Mestre Hora, que é quem distribui as horas para as pessoas. As flores das horas, que são as flores do tempo, que florescem no coração de cada pessoa. E nenhuma flor é igual a outra, porque as horas não se repetem, né? Cada uma é única. Cara, o próprio conceito dos homens cinzentos, da caixa econômica do tempo, é interessante, né? E em Múmia, o Senhor do Tempo, nós estamos diante de um moderno conto de fadas. E contos de fadas tem aquilo que o Tolkien, autor do Senhor dos Anéis, chamava de eucatástrofe, ou seja, o final feliz, e todos viveram felizes para sempre. E Múmia também é assim, tem um final feliz. E quando a gente chega nesse final feliz, a gente pensa assim, caramba, como é que a realidade podia ser assim, né? Parece que nossa solução é mais complicada do que derrotar os homens cinzentos. Nós estamos imersos numa estrutura que faz com que nós não tenhamos tempo, né? As nossas flores das horas são consumidas. Mas eu penso que a reflexão é um dos caminhos da gente mudar isso. E a leitura de livros como esse aqui chama atenção para o problema, aborda ele de uma maneira ao mesmo tempo singela e que leve em conta várias nuances, né? Como o livro diz, tempo é vida e a vida mora no coração. Lembrar disso é algo importante, né? Como eu disse, é um livro para criança que é importante para os adultos. Vou dizer melhor agora, né? É um livro para criança que todo adulto deveria ler. As lições dele são hoje provavelmente mais importantes e mais necessárias do que eram quando o livro foi publicado lá em 1973. Bom, são esses meus comentários. Agradeço por ter visto até aqui. Peço que se gostou, deixe seu joinha. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Abração e até o próximo vídeo.